Em todo caso, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Sim. Vamos falar então deste primeiro programa que já é conhecido aqui na Curiacos TV, bastante conhecido, muito interessante, que é o A Conversa Com. E vamos receber aqui duas pessoas que trabalham para este programa, que é o Joca, o João Carlos Dias, e a Gabriela Leucádio, que é a Gabi. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Bom dia. É um prazer estar aqui convosco, é um gosto imenso. Nós já tínhamos falado várias vezes de vir cá, mas as agendas não permitem. E obrigado pelo convite, apesar de ser muito cedo para nós. Nós somos animais de outro tipo de horário, não é? Mas é um prazer estar aqui convosco. A Gabriela é o membro mais recente do A Conversa Com, estou A certo? Gabriela, na verdade, eu vou interromper, vou-te explicar. A Gabriela está neste projeto há muito tempo. Está neste projeto com funções de produtora mais recentemente. Ok. Ela faz parte do projeto já há quase uns 30 ou 40 programas, diria mais ou menos, mas noutras funções foi evoluindo e hoje é a nossa querida produtora, é ela que toma conta disto tudo. As pessoas acham que a cara dos programas, como vocês, malta, ninguém sabe que a Ruth é que manda nisto tudo e que se ela disser acabou. Exatamente. Mas é um bocadinho esse lado de... A Gabriela tem este papel recentemente e é um prazer trabalhar com ela. Muito obrigada. Gabriela, como é que te sentes em fazer parte de um projeto em que, lá está, como nós falamos, temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas fantásticas, histórias fantásticas, não é verdade? E fazes parte da equipa do Joca, não é verdade? Que é uma equipa bem animada. Como é que te sentes neste projeto? É um projeto bom, eu gosto de fazer parte desta equipa, porque, lá está, ainda não falámos muito acerca do que é o A Conversa Com, mas já dizendo mais ou menos, é um programa em que nós vamos entrevistar pessoas que podem ou não ser figuras públicas, não é? E às vezes o que mais conhecemos é o projeto da pessoa, é o que é que a pessoa faz, como é que ela é conhecida, mas nós vamos um bocadinho mais a fundo no que é que ele levou a estar onde está hoje, e isso é muito interessante de conhecer e também sair um bocadinho de onde trabalhamos, dos nossos estudos, ir à procura também um bocado disso, ver o dia-a-dia das pessoas, isso é muito bom. Mas tu começaste não nessas funções e foste evoluindo, Sim. o que é sempre bom, não é? E como é que tu te sentes agora na função de produtora? Sinto-me bem, eu acho que também poder fazer parte desta equipa com o Joca, não é? E de o ajudar um bocadinho na busca da informação e de ver, olha, vai mais para este lado para falar com esta pessoa, não toques neste assunto, pode ser mais sensível. Mas pronto, é trabalhar um bocadinho em equipa e tem corrido muito bem. Eu gostei de uma coisa que a Gabriela disse há pouco, que acerca dos convidados, não tem que ser uma figura pública. E eu acho que isso é importante, porque muitas vezes os que não são tão visíveis têm tanto ou mais impacto na vida, na sociedade em geral, do que muitas vezes aqueles que aparecem muito. Eu acho que isso é muito importante, não é? Quando nós... porque também depende muito da maneira de ser das pessoas. A pessoa às vezes até pode ter o tipo de trabalho que faz, até ter uma grande visibilidade, né? Estar mais exposta, mas ser uma pessoa mais recatada, não gosta tanto de aparecer. E eu acho isso muito interessante, porque vocês também gostam, também vão à procura desse tipo de pessoas que faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que sim, e a Gabriela vai-te responder genialmente. Vou. Vai! É só porque não sou eu é que falo. Pronto, mas eu também já falei um bocadinho. Há um bocadinho. Não, mas sim, é verdade. Às vezes, como eu estava a dizer há bocado, nós conhecemos o projeto, mas não conhecemos quem ou a equipa que o levou aquele projeto a estar onde está hoje. E pronto, nós descobrimos um bocadinho esse lado e sabemos quem são as pessoas por trás dessas grandes equipas e desses grandes projetos. Porque é uma questão de empatia. Eu vou-te dizer, vou-te dar um caso muito específico de um problema que já passou. Eu faço às vezes informação, como sabem, colaboro às vezes com a informação, e estava a fazer um projeto sobre a ação social e conheci um presidente de junta que achei interessantíssimo, como pessoa. E convidámos-lo para gravar uma conversa com. Descobrimos que aquele presidente de junta estava ligado, olha, à Nur Fátima, que já esteve aqui convosco, fazia projetos de voluntariado, tinha distribuído mais de 400 mil óculos, ou 400 mil euros em óculos, uma coisa assim desse género, por países em vias de desenvolvimento e com problemas a nível da saúde visual. Descobrimos que o homem tinha uma história de vida brutal, numa conversa de 1 hora. A questão às vezes é, não precisa de ser a pessoa mais conhecida do mundo, não precisa de ser a pessoa com mais seguidores no Facebook ou no Instagram ou com visualizações no YouTube. É haver alguma empatia e haver uma história interessante para contar. Tu viste aqui, nesta promo, que é do início desta temporada que está no ar, tens ali um Ironman, que é um senhor que faz triatlo extremo. Aquilo são cerca de 9 horas de extrema desenvoltura física.
que inclui, para além dos 42 km e 700 metros, qualquer coisa assim, que o que me chateia sempre é os 700 metros, da maratona, fazem 4 horas a nadar e fazem, se não me engano, 180 km de bicicleta, se não me engano. Depois podem verificar. Mas é assim uma coisa brutal. Absurda, exato. É levar o corpo humano a extremos. Surgiu de amigos comuns. Eu achei interessante o tema. Fui investigar, achei que aquilo era de gente maluca, porque fazer tanto em tão pouco tempo, nestas 8 horas ou 10 horas, levar... Porque depois depende do ritmo em que tu fazes e da capacidade física. Estamos a falar entre os melhores e os muito bons. Mas fiquei curiosíssimo sobre o tema. Depois descobri que havia uma rede familiar que permitia ele fazer aquilo e que a dada altura, numa prova em que ele estava a representar as cores de Portugal, ele só acaba porque a mulher vai a correr ao lado dele porque ele tinha tido um problema muscular e a mulher faz os últimos quilómetros a correr ao lado dele para lhe criar emoção e estou-me a arrepiar. E é assim, uma explosão de emoções de uma pessoa que tu não é suposto conheceres. Mas que tem uma história importantíssima para te contar e que te contará que tu podes te ultrapassar a ti próprio. E passa muito por aí, não é só... Tu ali tinhas algumas figuras públicas, mas tens ali também pessoas que não precisam de ser figuras públicas para estar sentados na nossa cadeira, que não é sempre a mesma. Mas é um bocadinho esse lado de te permitir conhecer histórias. Nós temos um briefing, e ela quase que citou, e no briefing diz uma coisa do género, que é para que outros possam repetir os seus feitos. E é um bocadinho esse lado. Se tu perceberes que podes fazer, se ele consegue, então com o esforço também conseguirei. E é um bocadinho esse lado de superação, vá. É conhecer os segredos de sucesso do convidado para que os outros consigam replicar e crescer também. O menino tem notas. Está aqui o briefing, exatamente. Foi a produção que fez. Estás a ver? Mas é um bocadinho isso. Conseguires replicar o sucesso dos outros conhecendo-os. E passa muito por aí. Portanto, para ser convidado à Conversa Com, não tem que ser uma figura pública. Claro que há muitas figuras públicas e acaba por ser mais fácil também para nós, enquanto equipa, e porque no fim isto é um canal de televisão e o objetivo são audiências, fica mais fácil ter figuras públicas e aumenta o espectro do que são os nossos convidados, mas não é impeditivo de ter uma pessoa que não é uma figura pública. Sim, sim. Mas não, isso também torna bastante apelativo, porque assim uma pessoa conhece alguém, pode conhecer melhor alguém que já tinha como figura pública, alguém famoso que gostaria de saber mais, tem essa oportunidade, mas também damos espaço a outras histórias que de facto são interessantes. E eu acho que os portugueses são muito assim. Eu lembro quando eu era criança, e não só, mesmo adolescente, quando eu ia... Mês passado. Hã? Mês passado, sim. Já não sou adolescente. Mas em todo o caso, mas preço, pronto. Em todo o caso, era quando, por exemplo, estava com os meus pais e eles muitas vezes convidavam pessoas lá à casa ou à casa dos meus avós. Conhece aquele senhor? Não, quem é? É um senhor engenheiro tal. Ok, depois ia conhecer a história dele, tinha participado nisto, tinha feito montes de coisas. E os portugueses são muito assim. Sim. E sobretudo muitos convidados que nós tivemos aqui, sobretudo das antigas gerações, são pessoas que parecem ser muito pacatas, que não aconteceu nada, mas depois vamos a conhecer as histórias deles, têm histórias fantásticas, que conheceram mundos e pessoas tremendas. Mas eu diria que pode ser um problema da nossa sociedade, a sociedade portuguesa no geral, que é a coisa do senhor engenheiro, do senhor doutor, do senhor apresentador de televisão, do senhor atleta olímpico, e porque não o senhor canalizador e o senhor serralheiro ou o senhor ferrador, porque o senhor ferrador também tem histórias muito giras para contar. E sem o senhor canalizador, ninguém se safa porque não há água nas torneiras. Ninguém vem para o programa porque ninguém tomou banho. E então, percebes? A questão é, e por acaso há uma figura pública portuguesa que tem um projeto de televisão que eu não te posso contar, porque foi contado, que tem um sonho de fazer o A Conversa Com pessoas apanhadas na rua. Não é o A Conversa Com, é o alta definição, mas é montares o setup, as duas cadeiras, a iluminação, o som, e apanhas uma pessoa na rua e perguntas àquela pessoa porque é que aquela pessoa existe. E a pessoa vai-te contar que é empregada de limpeza ou que trabalha no McDonald's, ou não podia dizer McDonald's, né? Mas eu acho que não vai ter audiência, vou-te ser muito honesto, acho que, especialmente porque ele trabalha num canal de grande amplitude, e eu acho que dificilmente passará do projeto, do caderno dele, mas acho que a ideia é genial, porque toda a gente tem uma história para contar, e acho que toda a gente, com o entrevistador certo e com o briefing certo, faz um programa de televisão. Agora,
E vocês são a prova disso. Tem aqui muita gente que não é figuras públicas e que estão aqui uma hora a conversar com vocês e têm E histórias que têm para contar. projetos, às vezes, que são- nunca ouvimos Sim. falar e que são Exatamente. espetaculares. Agora, depois aí entra a tal cena da sociedade portuguesa, das limitações da sociedade portuguesa, mas acho que toda a gente merece os tais 15 minutos de frama que o Wells falava. Mas é um bocadinho esse lado de querer-se aprender e apaixonar-se pelo que a outra pessoa está a dizer, Sim, sim. com atenção. Eu acho que é muito interessante nós conhecermos. Eu gosto muito de pessoas também e gosto imenso de conhecer as histórias e gosto mesmo, não é perder tempo, mas gastar tempo com a pessoa e conhecer a pessoa, porque às vezes nós estamos tão habituados às vezes a ver o fulano tal porque tem é mais exposto, porque tem um cargo, porque tem não sei quê, mas muitas vezes nós vamos explorar essa vida, ou vamos explorar, quer dizer, vamos tentar descobrir ou falar sobre essa vida. E muitas vezes a vida da outra pessoa que não é tão visível, às vezes tem muito mais coisas e é muito mais recheada, é muito mais rica. Por isso todos nós temos o nosso lugar, todos nós temos o nosso mérito. E uma coisa que vocês também fazem, né, no programa do A Conversa Com, é tu tens assim uma atitude descontraída, né, a falar com as pessoas, né? Eu tenho sempre. E bem disposta. As pessoas acham que há pessoas que acham que é televisão. Eu tenho sempre Não, uma tu és atitude mesmo descontraída assim. com toda a gente. Tu és mesmo Seja assim, Presidente da verdade. República, É verdade. seja canalizador, claro que com os devidos respeitos e Claro. com a devida educação, mas eu trato toda a gente por igual. E vou-te contar, e tu já me conheces há muitos anos, assim como o Zé, a minha mulher há dias ralhou comigo porque eu estava na conversa com o senhor da bomba de gasolina. Eu fui pagar e fiquei a conversar com o senhor da bomba de gasolina. Porque a história era engraçada e às vezes passa muito por aí. Quanto mais tu estás à vontade com a pessoa, mais à vontade a pessoa fica contigo e mais facilmente chegas a temas e depois dá-me a honra, que é uma honra, certos convidados dizerem pá, nunca tinha tido uma conversa destas em televisão. E alguns fazem muita televisão, mas permite-se, quando nós vamos de igual para igual, Sim. eu acho que isso é um segredo para toda a gente. Quando nós vamos de igual para igual com o outro, vamos de igual para igual. E vale tudo. Vale a pessoa reagir mal, vale a pessoa reagir bem. Mas vamos de coração. E eu acho que é um bocadinho por aí essa empatia que eu tento provocar, que às vezes eu estou tão nervoso como outra pessoa qualquer. Há muitos convidados que são heróis meus. Agora, não é por ser meu herói que tem direito a não ser tratado como meu igual. E eu acho que é um bocadinho isso. Acabam também por surgir amizades no meio dessas conversas e desses programas, não é? Muitas. E depois temos, e a Gabriela dir-te-á, que no fim de um A Conversa Com surgem 3, 4, 5 convidados, porque aquele convidado diz-te não sei quem que tem que se sentar aqui. E é muito giro esse lado de... E há estrelas de Netflix, há corredores de automóveis, há futebolistas, há estrelas da rádio, há empresários... Olha, não vou mais longe. A Curiacos TV tem uma ligação à CPLP por causa de uma conversa com. Nós entrevistámos uma presidente da Confederação Empresarial da CPLP e, no fim, ela achou muito interessante a entrevista, a forma como a entrevista foi feita e convidou-nos para ir ao Estádio da Luz assistir a uma assinatura com o marido dela no dia seguinte. Conhecemos o marido, criou-se ali uma empatia e 6 meses mais tarde estávamos a assinar um protocolo de colaboração com a CPLP. A questão é que a conexão faz-se entre humanos, não é entre máquinas. Sim. Se há empatia, a empatia passa para a frente. E é muito por aí. Mas e a Gabriela sabe, nós temos um grupo de trabalho, como todos nós. Toda a gente tem grupos do WhatsApp de trabalho e de Telegram e essas coisas todas. E há mensagens que é Joãozinho isto e gostei muito daquilo e não sei o quê. E é estranho, porque muitas daquelas figuras são heróis para mim. Agora, heróis de comunicação, heróis de vitórias passadas ou de... Eu gosto muito de carros, pilotos de alta competição. Há ali muitas histórias pelo meio que depois ficámos amigos, mesmo amigos.